Boa tarde, estudantes do oitavo ano. Eu sou a professora Helenice e vou ministrar a vocês uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Ao final dessa aula, vocês serão capazes de desenvolver a habilidade de resolver problemas envolvendo grandezas. Iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre grandezas e medidas, sobre as quais vocês já estudaram no sexto e no sétimo anos. Vamos rever a base desse conteúdo e avançar rumo a novos conhecimentos. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas não são os objetos que podem ser medidos, mas estão ligadas ao tipo de medida que pode ser obtida nesses objetos. Suponhamos um exemplo em que a tela de um celular tenha 5,5 polegadas. Isso significa que a medida diagonal dessa tela é de 5,5 polegadas. Mas a grandeza que foi usada aqui, nessa medição, é o comprimento, certo? Classificação das grandezas. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? À medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporcionalidade. Por isso que elas são proporcionais. Exemplo, numa viagem, quanto maior for a distância, maior será o tempo para concluí-la, certo? Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporcionalidade. Então, e o inverso também é verdade. Exemplo, quanto mais funcionários tiver numa obra, menor será o tempo para finalizá-la. E o inverso também. Quanto menos funcionários tiver nessa obra, maior será o tempo para finalizar a obra, certo? Nós vamos trabalhar nessa aula apenas com as grandezas diretamente proporcionais. As inversamente proporcionais vão ficar para uma outra oportunidade. Então, duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões equivalentes entre elas. Então, vamos ver primeiro o que significa esse conceito de razão. Razão entre dois números é dada pela sua divisão obedecendo à ordem na qual eles forem dados, ou seja, na ordem que eles aparecem. Então, a razão é uma divisão entre duas grandezas. Vamos ver, 1 sobre 2 ou 1 para 2. A razão de 1 para 2, certo? Qual que seria? 0,5, né? Vamos dizer que você tenha uma pera dividida para duas pessoas, meia pera para cada um, certo? Agora vamos ver proporção. Duas razões são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda. Então, proporção é uma igualdade entre razões. Então, vamos ver essa razão aqui. 5 para 10 é igual a 1 para 2. Vamos ver se é verdade. Se eu tiver 5 peras e for dividir para 10 pessoas, cada pessoa vai receber meia pera. E se eu tiver uma pera para dividir para duas pessoas, a mesma coisa, cada pessoa vai receber meia pera. Então, o resultado dessa é 0,5 e dessa também. Então, elas são proporcionais. Exemplo, um automóvel se desloca a 60 km por hora e percorre 240 km. Se elevar a velocidade desse automóvel para 120 km, ou seja, dobrar, ele vai percorrer o dobro de quilometragem no mesmo período de tempo. Então, nesse caso, fomos observadas aqui duas grandezas, que é a velocidade e a distância. Na primeira situação, podemos escrever a seguinte razão entre as grandezas: 60 para 240, certo? Então, temos que 60 dividido por 240 é 0,25. E na segunda, vamos escrever a seguinte razão: 120 para 480. Então, 120 dividido para 480 também é 0,25. Então, a razão entre as grandezas é a mesma, ou seja, 0,25, portanto, elas formam a proporção 60 está para 120, igual 240 está para 480.
podemos dizer que as grandezas velocidade e distância, neste caso, são diretamente proporcionais, ou seja, aumentando a velocidade, a distância percorrida aumenta na mesma proporção, certo? Vamos ver aqui um exemplo de proporção para entender melhor o assunto. Em um banco, constatou-se que um operador de caixa leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Mantendo-se as mesmas condições, ou seja, a pessoa não saiu para ir no toalete, nada, ficou quietinho ali atendendo os clientes, na mesma situação de atender 3 clientes em 5 minutos, qual é o tempo que esse funcionário vai levar para atender 36 clientes? Então vamos ver aqui, 3 clientes, 5 minutos, vamos dobrar o número de clientes para 6, dobrar o número de minutos para 10. E assim nós vamos triplicar, quadruplicar e vamos chegar que ele atende 36 clientes em 60 minutos. Então logo, 3 está para 36 igual 5 está para 60, certo? E o resultado disso aqui é 0,6. A razão disso aqui é 0,6. Por isso, são razões proporcionais, pois o resultado da divisão entre numerador e denominador é o mesmo, 0,6. Correto? Agora vamos falar sobre a proporção. Uma outra forma de representar a proporção, para você não precisar ficar fazendo todos aqueles cálculos que a gente viu aqui, de calcular, dobrar um, dobrar depois, dobrar de novo, certo? Essa daqui. Você faz proporção é igual A está para B igual C está para D. Então, no caso do nosso exemplo que a gente viu lá no início, né, das 5 peras divididas para as 10 pessoas, temos que 5 está para 1 igual 10 está para 2. Certo? Essa por quê? Porque elas são razões proporcionais. Então, vamos ver como resolver isso. Resolvendo proporções. Como se trata de uma igualdade entre duas razões, o processo de resolução consiste em seguir a regra. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou também podemos utilizar a eventual multiplicação cruzada. Esse método é chamado de regra de 3 simples, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, um exercício para a gente entender melhor. Se um carro percorre 200 km em 2 horas e meia, quanto tempo ele levará para percorrer 500 km? Primeiro, vamos transformar essas horas, 2 horas e meia, em minutos para facilitar os cálculos. Então, se 1 hora é igual a 60 minutos, 60 vezes 2,5 vai dar 150 minutos, que corresponde a 2,5 horas. A gente já viu aqui, ó, vamos resolver o exercício utilizando a regra de 3 simples. Então, nós vamos fazer que 200 quilômetros está para 150 minutos, que seria, né, as 2 horas e meia, igual 500 quilômetros está para x. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo leva para percorrer os 500 quilômetros. Então, a gente vai pôr x. Ou podemos fazer dessa outra maneira. 200 está para 150 igual 500 está para x. Então, aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 200x é igual a 150 vezes 500. Ou a multiplicação cruzada também, ó. 200x é igual a 150 vezes 500, certo? Então, vamos ter que 200x é igual, fazendo as contas de 150 vezes 500, 75 mil. Então, vamos isolar o x, x é igual a 75 mil dividido por 200, porque aqui o 200 está multiplicando o x, logo ele vai passar dividindo. X é igual a 375 minutos. Retornando os minutos em horas, né, porque aqui a gente transformou as 2 horas e meia em minutos, vamos pegar agora e transformar isso aqui em horas. Então, como que a gente faz? Se aqui a gente multiplicou por 60 minutos, aqui a gente vai dividir por 60 minutos. 375 dividido por 60 é igual a 6,25 horas. Então, a resposta do exercício, o carro levará 6,25 horas para percorrer os 500 quilômetros. Vocês viram que na regra de 3 simples como fica fácil resolver isso? Vamos fazer mais um exercício para fixação. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é de 4 para 7, ou seja, para cada 4 homens, 7 mulheres. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, qual
qual o número total de participantes? Ele não está perguntando o número de mulheres, está perguntando o número total. Então, primeiro a gente vai ter que calcular o número de mulheres e depois somar com o número de homens para achar o total, certo? Vamos ver como que a gente faz para calcular o número de mulheres. Vamos montar a proporção. 4, né? 4 está para 7, igual 32, que são os homens. O 4 é homem, certo? Está para 7 mulheres. Então, 32 homens está para X mulheres, porque a gente não sabe esse total. Ou podemos fazer também daquela outra maneira. 4 está para 7, igual 32 está para X. Aqui a gente faz ou a multiplicação cruzada ou a multiplicação dos extremos. 4x é igual a 7 vezes 32. 4x é igual a 7 vezes 32, 224. Então, x é igual a 224 dividido por 4. Por quê? Porque a gente isolou o x, o 4 estava multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a 56. 56 mulheres. Agora, a gente vai somar o número de homens e mulheres para chegar ao número total. 32 homens mais 56 mulheres, 88 participantes. Então, a resposta do exercício, o número total de participantes da seleção, é 88. Então, usando regra de 3 simples, ficou muito fácil resolver essa questão. Eu espero que vocês tenham se aprofundado na compreensão dos cálculos de grandezas e medidas e continuem aprimorando os seus conhecimentos. Até a próxima aula!